João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém até mente a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. O texto está dizendo que para que Deus escute é necessário ser temente, ter temor de Deus no coração e ser fiel, servir a Ele. O interessante é que escutamos as pessoas que exercem a função de mentor em nossas vidas nos ensinar de que somos sim pecadores, porém lavados e remidos pelo sangue de Jesus, com base em um versículo lá no livro da Revelação do Apocalipse, onde fala acerca das pessoas que vieram da grande tribulação, que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e também no sacrifício de Cristo no Calvário, aonde o seu sangue foi derramado, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, retirada de pecado. Vamos ler alguns versículos aqui, bem rápido. Pega a sua Bíblia aí, abra na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler? Olha o que diz aqui. O versículo de número 20. Se você já sabe qual é o versículo, né? Romanos 3:23 diz assim. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído aqui pode ser entendida por separado. Agora vamos ler 1 Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos ler mais um versículo? Abra a sua Bíblia em Gálatas 3. Vamos ler o versículo 24. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, de ponte, nos conduziu. Nos serviu de aio, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, fôssemos justificados. Nós ainda somos seres humanos que vivemos na carne, pecaminosa e fraca. Mas lembra o que Paulo escreveu aos Romanos? Ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, é necessário a mortificação dessa velha natureza, dessa velha criatura, para que Cristo sobressaia em nós. E o interessante é que a Bíblia diz, o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos escute. Ou seja, a iniquidade todos sabem que é o pecado consciente, naquilo que você sabe que não pode fazer porque é errado, mas mesmo assim continua fazendo. E naquele grande dia, diz a Bíblia, muitos me dirão: Senhor, não fizemos isso, aquilo, muitos milagres, profetizamos, falamos, fizemos maravilha. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado consciente, eu não vos conheço. Então, o pecado faz essa divisão para que eu não vos ouça, Deus não escuta. Segundo o profeta Isaías, quem pratica a iniquidade, o pecado consciente, um coração cheio de mágoa, rancor, ressentimento. Marcos 11:25. Vamos ler o que diz? Marcos 11:1. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26 o que diz, ó. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu vos não perdoará a vós as vossas ofensas. Ou seja, quando você for orar e tiver com uma mágoa, ressentimento, rancor, perdoa essa pessoa, peça perdão a essa pessoa, ou libere o perdão, porque senão o Pai não vai perdoar você também. É como se um bloqueio fosse formado no reino espiritual. E o interessante é que nós sabemos que a hipocrisia, por exemplo, aquele que agride a sua esposa, aquele que bate, espanca, aquele que maltrata. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim: vós maridos, coabitai com inteligência, com sabedoria, para com a sua esposa no singular, hein? Para que não seja impedida as vossas orações. Ou seja, dá-se a entender de que se o marido não estiver bem com a esposa, a oração fica bloqueada. Deu para entender os momentos em que Deus não escuta? Não que Deus não queira escutar, porque nada é impossível para que Deus faça. Mas são situações. Deus só ouve o crente, ele só escuta o cristão, o servo de Deus, que serviu, se converteu a Cristo. A Bíblia fala que existia um homem chamado Cornélio, capítulo 10 do livro de Atos. Não, Atos 10, 2 diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Capítulo 10, versículo 22, o anjo, se eu não me engano, o mensageiro de Deus disse que Cornélio era um varão justo, um homem que praticava justiça. A Bíblia diz que há ímpios com obra de justos e há justos com obra de ímpios. E o texto mostra Deus ouvindo alguém que ainda não tinha realizado o seu encontro com Cristo. O mais interessante para fechar o vídeo, meus queridos, é que nós possamos permanecer firme na aliança, crendo que o ouvido de Deus está atento e que os olhos de Deus estão abertos para tudo que acontece no mundo.